onde diz do 1 até o 6, que diz assim: a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. É um capítulo que já nos coloca totalmente dependente de Deus. Quando fala que nada nos faltará, é nada. Independente das situações, das lutas diárias que passamos no dia a dia, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, nada teremos falta, porque nós temos o bom pastor, o supremo pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O livro de Salmos é uma coleção de orações, poemas, hinos que transformam os pensamentos sobre Deus por parte do adorador, aqui Davi, em louvor e adoração. Parte deste livro foram usados como inário nos cultos de adoração do antigo Israel. O autor desse livro, Davi, sabemos das lutas, sabemos dos desafios que ele enfrentou em toda a sua vida. E isso Deus não escondeu de nós, colocou exposto toda a vida de Davi, das adversidades, das lutas que ele passou, entre erros, entre acertos, pecados descobertos, pecados confessados, sendo que o pecado nos separa da comunhão com o Pai, sendo que o pecado traz consequências, e não podemos esperar para ver o que vai dar. É fugir da aparência do mal, é resistir às tentações, e principalmente, como Davi fez, confessá-lo diante do Pai, no nome de Jesus. Então Davi, ele mostra que mesmo nessas adversidades, que ele colocava o Senhor, o Deus, o bom pastor, como o seu verdadeiro descanso, que estava somente no Pai, somente em Deus. Davi, ele apresenta Deus como o supremo pastor. Ele estava familiarizado com essa linguagem, pois ao longo da sua infância cuidou das ovelhas do seu pai Jessé. Cuidava das ovelhas. Então, antes que ele pudesse derrotar o gigante Golias, todo mundo sabe dessa história, ele, por amor às ovelhas de seu pai, lutou, enfrentou ursos, leões, para defender as ovelhas de seu pai Jessé. E ele enfrentou por amor essas ovelhas. Então Davi sabia que o seu Senhor tem um zelo por nós imensurável. Esse amor do Pai, nosso Deus, é incomparável. Não é por merecimento,
Quem somos nós? Somos nada. Somos totalmente dependentes do Pai. Aquele que se acha que alguma coisa não é nada. Nada. Somos alguma coisa em Cristo Jesus, que nos faz presente nesse tempo que temos passado difíceis, para glorificar o santo nome de Jesus, porque Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, para nos dar a alegria da salvação eterna. Por isso, estejamos perseverantes, meus irmãos, firmes e constantes nessa trajetória da nossa vida. Então, nada me faltará, nada nos faltará. Então, nessa leitura, vamos descobrir o que Deus tem a nos falar. E, meus irmãos, acredito que existem 3 coisas que nós buscamos, que o mundo busca, né? O mundo busca uma paz, uma tranquilidade, um descanso, que são coisas importantíssimas. Muitos se falam de paz mundial, paz de espírito, querem essa paz e não conseguem ver essa paz no mundo. Olha quantos noticiários tristes que vemos nas mídias televisivas, sociais, nas redes sociais. É muito triste. E muitos pedem por essa paz. E se não buscarmos o provedor dessa paz, dessa tranquilidade, desse descanso em Deus, não teremos essa paz. A verdadeira paz está no Senhor, no nosso Deus. E eu vi uma ilustração numa região onde eram divulgados quadros de pinturas, artes. E ali foi pedido um desafio de fazer uma pintura que simbolizasse o que era paz. Então, o primeiro candidato, ele colocou lá um deserto, né? Um pequeno pedras ali, pequenas pedras, e ali para ele simbolizava aquela paz. O outro candidato, ele colocou uma florestas, os animais, aquela ilustração para ele ali demonstrava tranquilidade, paz, descanso. E o terceiro candidato, ele colocou, nessa apresentação dele, dessa arte, naquela região, ele colocou as cataratas ali, com as águas batendo fortíssima ali, naquelas rochas, e aquela força ali, e só que ali, por cima ali daquelas cataratas, ele colocou um galho de árvore, e ali um ninho, onde os passarinhos estavam ali, se alimentando a sua mamãe, pelo seu papai ali, demonstrando tranquilidade. O que eu quero dizer com essa ilustração? Meus irmãos, vamos entender que a paz, a tranquilidade, o descanso, não é ausência de guerras, não é viver sem problemas nas nossas vidas. A paz bíblica, ela nos ensina que mesmo as turbulências, as provações que enfrentamos, as perturbações, em Deus vivemos com tranquilidade, vivemos descansado. Somente Ele pode nos dar essa paz em meio às lutas. Como podemos obter essa paz que excede todo o vosso entendimento e ter esse verdadeiro descanso? Então, Davi, mais uma vez, ele coloca ali, né, essa questão das ovelhas. E as ovelhas, elas conhecem, elas entendem o chamado do bom pastor. E eu quero colocar um pequeno vídeo, não sei se o presbítero está pronto, pequeno vídeo para demonstrar essa questão do cuidado do pastor, das ovelhas reconhecerem a sua voz. Vamos assistir.
seu pastor? Vamos ao teste número 1. Aqui pessoas que não é o pastor vai tentar chamá-la até a cerca, né? E não vai vir. Aí agora é a segunda pessoa e vai tentar conduzir as ovelhas. Vai lá tentando e não consegue. Tenta, grita, mas não conhecem a voz dessa pessoa. Teste número 3. Mais uma tentativa e nada. Nada. Aí agora vem. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Despertou, ó. Já despertaram lá, ó. Já ficaram atentas. Observem a reação. A voz do seu pastor. Aqui simbolizando o pastor Jesus, nosso Senhor. E elas seguem. E elas vêm. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Isso aí. Pensam, né, meus irmãos? Como é bom quando reconhecemos que o nosso bom pastor, e somos suas ovelhas, tem cuidado de nós. E esse bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor, está do seu lado. A sua palavra está à sua disposição para nós, como ovelhas desse aprisco, ouvir a sua voz e colocar toda a nossa vida ali diante do Pai. Meus irmãos, e as ovelhas só conseguem descansar e deitar durante o dia se acontecerem 4 coisas, onde iremos aplicar aqui e vamos associar isso e aprender através desse capítulo 23 do livro de Salmo. A primeira coisa, é necessário que a ovelha esteja sem medo. Isso porque as ovelhas se assustam com muita facilidade. Um cachorro latindo, principalmente porque o cachorro dá aquele alarme, né? Como se fosse um sino ali, ó, perigo, perigo. Então, as ovelhas já começam a se assustar. Então, imagina entrando lobos, devoradores, chegando ali naquele momento ali. Seriam essas ovelhas ali presas fáceis demais. Por isso, tem um pastor para protegê-las e tranquilizá-las. Então, nesse sentido, Davi, em sua vasta experiência, ele se viu pequeno, ele se viu frágil, amedrontado, em algumas vezes, e sabia que ao escrever esses salmos, o supremo pastor, o Senhor, seu Deus, estava com ele. E lá, no capítulo 4, versículo 8, ele poderia deitar e dormir tranquilo, mesmo sendo perseguido. Vamos ler? Capítulo 8 de Salmo, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Por que ele ficava tranquilo? Ele podia deitar, mesmo nessas dificuldades, nessas perseguições, nessas lutas de Davi, ele poderia dormir tranquilo. Por que ele dormia? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, meus irmãos? Ele nos faz habitar em segurança, mesmo nessas situações, mesmo onde a gente tenha medo.
das coisas que somos acometidas nesse tempo, e sabemos que a certeza que o amor no Pai lança fora todo medo, e conosco não é diferente. Por mais que sejamos fortes, capazes disso, daquilo, somos frágeis, meus irmãos. Temos visto aí esse vírus assolando o planeta. Pequeno vírus. Mais de 500 mil mortos no nosso país. E esse vírus nos dá medo. Está aqui escrito aqui. Mas o amor no Pai, o amor em Deus, lança fora esse medo. Então, é um vírus triste, que traz também dificuldades na vida emocional, desespero, angústias, crises de ansiedade, depressão, tudo por causa dessa pandemia, dessa tristeza. Isso nos dá medo. Mas é necessário que estejamos sem medo, porque temos o bom pastor, que nos assegura que somos dele. Isso nos mostra a nossa pequenez. Então a gente, mesmo nessa incerteza do que vai acontecer, a gente tem que descansar em Deus. E a palavra, lá no verso 4, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, para não temer mal algum, meus irmãos. Temos que continuar. Está diminuindo, muitas pessoas sendo vacinadas, glórias a Deus. Deus rege o mundo na palma da sua mão. Tudo está no controle de Deus. E as vacinas estão aí, provisão de Deus, é para ser vacinado. Mas mesmo assim, vamos continuar com prudência, com zelo pelo próximo, usando máscaras, higienizando. Isso é importante. Essa é a primeira coisa. A ovelha precisa estar sem medo. Por isso tem um bom pastor que dá essa tranquilidade, tira esse medo. Então, conosco é assim. Lançar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dificuldades diante do nosso pastor. Amém? Segunda coisa, as ovelhas não podem estar em disputa com outras ovelhas do rebanho. Meus irmãos, mesmo animais inofensivos, as ovelhas, aparentemente tu vê que são animais dóceis, mas muitas das vezes, se a gente pesquisar lá, ver no YouTube lá, que estava vendo, preparando essa palavra diante de Deus, tem umas que são cruéis, dão empurrões em outras para poder pegar aquele pasto mais delicioso, empurram, dão cabeçadas, disputam os melhores pastos, e sempre aquelas vão acabar se sobressaindo com as menores. Então, essas brigas dessas ovelhas acontecem e tiram a paz. Então, a disputa por algum outro, uma guerra com o outro, com o próximo, a gente vê aí um lado, o outro lado, essa guerra, essa disputa, isso tira a paz. Então, onde entra a figura do pastor, nessas ovelhas que estão lá em disputa, estão em brigas, vem o pastor para o quê? Para separar essas divisões, essas dissensões, esses disse-me-disses, e faziam ela descansar. E quais as ferramentas que eram usadas pelo pastor, que pastoreia as ovelhas? Seu cajado. O cajado funciona aqui, associando com uma disciplina. Com paciência o pastor fazia isso. Como é bom reconhecer como somos ovelhas do bom pastor e quando nós somos disciplinados. Então, muitas das vezes, Davi, o seu inimigo não eram os filisteus, não era somente os filisteus,
era também dentro do seu lar, da sua própria família. Foi desprezado pelos próprios irmãos. A inveja de Saul, não vou me alongar muito aqui, a gente conhece, sabe da história. Foi perseguido pelo próprio filho Absalão. Mesmo com isso tudo caindo sobre sua cabeça, ele conseguia ter paz, mesmo com essa disputa pelo reino. Lá o reino de Davi, ele conseguia ter paz. O bom pastor estava no controle de tudo, e tudo isso era permissão de Deus para forjar o caráter de Davi. E não é diferente conosco. A gente aprende quando a gente é admoestado e disciplinado, meus irmãos. Sábio é aquele que aceita a correção, recebe a correção. Meus irmãos, se eu estou indo para um caminho ruim, um caminho que me vai levar a tropeçar, a cair, ou até mesmo a perdição, por que não o irmão chegar e me puxar? Por que não o meu pastor? Jefferson, é por aqui. Meu irmão, é por aqui. Aí não. Por que não? Estamos sujeitos a isso. Então, por isso, essa importância desse cuidado do pastor que também zela pelas suas ovelhas, disciplina, separa, coloca todo mundo lá, tudo certinho, organizado, preparado, para ter descanso e tranquilidade, e confiança no Senhor. Então, a mesma coisa acontece conosco, meus irmãos, seja no âmbito familiar, no casamento, com parentes, com amigos, com vizinhos. E é tão fácil quando reconhecemos que somos ovelhas de Cristo e reconhecemos que, quando disciplinado, a gente reconhece as nossas falhas, pedimos perdão. E com isso a gente tem a certeza que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos disciplinando, está nos fazendo se parecer com Cristo. Nesse tempo as pessoas têm que enxergar Cristo em nós. Eu estou aqui proclamando a palavra de Deus que já está escrita aqui. E ela me confronta, e ela me ensina, me disciplina, para me tornar uma pessoa melhor, mesmo sendo falho, pecador que eu sou. Eu sou totalmente dependente de Deus, de Cristo Jesus. Nós somos totalmente dependentes dessa graça, dessa misericórdia do Senhor. Amém? Terceira coisa. As ovelhas, para poderem descansar, precisam estarem tranquilas. Então, muitas das vezes essas ovelhas, eu pesquisando lá, são acometidas por moscas, carrapatos, insetos terríveis que irritam essas ovelhas, tiram a tranquilidade. E nessa figura da ovelha, o pastor chegava com um óleo, está lá no verso lá, para colocar sobre a cabeça desse animal, com óleo, para afugentar esses insetos que as ovelhas eram acometidas, e derramava sobre a cabeça dela para repelir esses insetos. Sendo que os carrapatos ficavam o quê? Debaixo da lã. Por isso que uma vez, isso mais pesquisando lá, uma vez por ano, eles só a época do verão, que eles tosquiavam as ovelhas, tiravam as lãs para tirar esses carrapatos, e colocava o que? O bom pastor ia lá com medicamentos, colocava ali um remedinho nas feridas que era causada por aquele inseto. E não é diferente conosco. Somos cuidados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso supremo pastor. Então Davi, ele foi marcado por muitas inquietudes, enfrentou várias guerras, tormentos, afligidos pelos seus pecados. Aí que eu entro nessa questão da consequência. E ele lá no Salmo 31 e 51, ele se derramava diante do Pai. Ele confessava os seus pecados diante do Todo-Poderoso.
Conosco não é diferente. Assim como Davi, a nossa maior causa de tormentos, que tira a nossa tranquilidade, que tira a nossa paz, que tira o nosso descanso, são os nossos pecados. Pecados inconscientemente e consciente, temos que confessar diante do Pai e não voltar a cometê-los. Viver numa prática de santidade, ser de santo como Ele é santo. E é Cristo que nos santifica, é Cristo que nos justifica. Para abandonar o pecado, os nossos pecados, temos que confessar, como Davi fez. Isso tira a nossa paz, isso tira a nossa tranquilidade. Por isso que o bom pastor Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11, 28. Então o pecado é um fardo muito pesado, e lutamos contra todos os dias. A palavra de Deus fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. A diferença é que as ovelhas do Senhor, nós, as ovelhas da Igreja Central Presbiteriana do Brasil, não fazemos parte da prática desse pecado. Não somos praticantes do pecado. Temos que confessar diante do Todo-Poderoso, diante do Pai, para termos a paz, a tranquilidade e o descanso. Quarto e último, para concluir, as ovelhas, para descansar, ela precisa estar bem alimentada. E nós sabemos, quando fala assim, a gente já sabe qual é o verdadeiro alimento. É a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. É isso que seguimos. Não é nossos achismos, é o que pensamos, disso e daquilo, é o que está escrito nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É essa palavra que nos alimenta todos os dias de nossa vida. Então a ovelha, ela não dorme sem se alimentar. Eu sei que muitas, têm aí feito dietas. Não, eu não vou jantar de noite não, porque, vou tomar um chazinho, vou tomar uma bolachinha aqui, mas para mim é muito difícil eu dormir sem se alimentar. Já chego o trabalho cansado. Se eu não me alimentar, vai ficar difícil para dormir. Então as ovelhas eram alimentadas pelo bom pastor, e esse pastor ele prepara o alimento, o local correto, ele tira a palha, ele tira as ervas daninhas. Esse pastor nos ama as suas ovelhas, e ele nos dá o verdadeiro descanso. Então o descanso, a paz, a tranquilidade, a alimentação que vem através das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus fala em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso Davi, ele meditava nas suas Escrituras. Davi, ele alimentava a sua alma através da palavra de Deus. Então essa palavra, ela nos muda, nos transforma, nos sacia, nos repreende, nos edifica, nos dá a sabedoria necessária para vivermos essa paz, mesmo nessas dificuldades que temos passado, essa tranquilidade, esse descanso no Senhor da palavra, em Jesus Cristo. Que Deus possa nos dar esse entendimento, que a paz verdadeira, que o descanso verdadeiro vem do nosso bom pastor, supremo pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.